Olá, hoje nós iremos falar sobre funções inorgânicas. As funções inorgânicas, ao contrário das orgânicas, são aquelas que não possuem o carbono como principal elemento. As principais funções inorgânicas que conhecemos são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Há também outras funções inorgânicas de menor relevância, por possuírem o menor número de compostos, que são elas os hidretos, os carbetos e os sulfetos. Hoje, as principais funções inorgânicas que vamos estudar são as ácidas e as bases. A função inorgânica ácido engloba os compostos covalentes que sofrem ionização em água, gerando o composto íon H+, como único cátion. Por exemplo, a espécie ácido clorídrico, HCl, é classificada como ácido porque sofre ionização em água, gerando o cátion H+, e o ânion Cl-. A presença de íons em solução é condição para que ocorra condução de corrente elétrica. Logo, soluções aquosas ácidas conduzem eletricidade de forma proporcional à concentração de íons em solução. Os ácidos passam pelo processo de ionização. O processo de ionização envolve a formação de íons a partir de um composto molecular, ao ser esse composto atacado por um solvente. No caso da ionização, os íons não existiam no composto inicial, mas são efetivamente formados no processo de ionização por perda e ganho de elétrons para o solvente. Para medirmos a força de um ácido, utilizamos o cálculo de grau de ionização, que se dá pela divisão do número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Assim, temos noção se este ácido é fraco, moderado ou forte. Já para as nossas funções inorgânicas base, elas englobam compostos iônicos que sofrem dissociação em água, gerando o íon OH-, também conhecido como a hidroxila, como nosso único ânion. Por exemplo, a espécie hidróxido de sódio, também conhecido como NaOH, é uma base porque sofre dissociação em água, liberando íons OH-. O cátion que forma a substância básica geralmente é de caráter metálico. As soluções básicas conduzem corrente elétrica proporcionalmente à concentração dos íons, uma vez que liberam íons em contato com a água, formando soluções eletrolíticas. O processo de dissociação nada mais é do que a separação de íons que estavam combinados em um composto iônico. Na dissociação, os íons já existem e apenas são separados quando colocados em água ou quando fundidos. Sais e bases sofrem dissociação iônica. Assim como os ácidos, é possível medir a dissociação que se dá pelo cálculo do grau de dissociação, onde o grau de dissociação é igual ao número de moléculas dissociadas dividida pelo número de moléculas dissolvidas. Este cálculo pode ser utilizado para medir a força de base e também de sais. Com isso, podemos concluir que as funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Uma classificação fundamental em relação aos compostos é que os compostos orgânicos são aqueles que contêm átomos de carbono, enquanto os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos presentes na nossa tabela periódica. Há exceções, como por exemplo o carbonato de sódio, que, embora apresente o carbono na fórmula estrutural, possuem características de substâncias inorgânicas, pois, apesar de possuir um carbono, é um sal.